Oi pessoal, eu sou o professor Luiz Cachoeira e hoje a gente vai estudar a história do Brasil, especificamente a Era Vargas, tá bem? Então, gente, lembrando, Vargas sobe ao poder, né, derrubando o governo do Washington Luiz e antes dessa derrubada, né, que tem o Levante Popular, que a gente viu na aula passada, né, que apoiou a subida do Vargas ao poder, ele concorre a umas eleições dele, né, contra o indicado do Washington Luiz, que é o Júlio Prestes, né? E aí ele perde, o Vargas perde essas eleições, só que elas são nitidamente fraudadas, né? Toda aquela questão da República Café com Leite, né, o voto de cabresto e tudo mais, isso causa um grande alvoroço, né, alvoroço popular, que apoia depois a Revolução de 30, que vai levar o Vargas ao poder, né? Washington Luiz então é derrubado. Antes não é derrubado especificamente pelo Vargas, ele é derrubado por ondas militares que marcham em direção ao Rio de Janeiro, derrubam o governo do Washington Luiz, antes mesmo dele passar por seu sucessor, que ganhou as eleições em 29, ainda no início de 30, né, que era para ele passar então o cargo, né, ele é derrubado, e aí os militares assumem e logo passam o governo para o civil, né? Começa com uma ditadura civil, né? Na verdade, esse período inicial, o Vargas começa dirigindo o Brasil, né? Governando o Brasil através de decretos, sem uma constituição. Então é tido como um período, né, de certa forma, ditatorial, esse período inicial. Aí depois ele tem um período constitucional, ele adere a uma constituição, né, com vários elementos até que democráticos, dura 3 anos e depois a gente tem o período bem ditatorial dele, que foi o Estado Novo, tá bem? Então é assim que Vargas sobe ao poder. Ele recebe esse poder, então, desse golpe dos militares que dão também, né, no Washington Luiz, e setores populares também que apoiavam essa subida do Vargas ao poder. Ele subiu com muito apoio. Vamos ver então, ó, vou botar aqui alguns elementos no quadro, importantes para o nosso esqueminha. Era Vargas, gente. Vamos fazer aqui uma linha do tempo desses períodos da Era Vargas. Observe que o Vargas é tão importante para a história do Brasil e é muito provável que vai estar pelo menos uma questão ou mais na sua prova, que a gente chama de era, né? Ele passa esses 15 anos no poder, que vai de 1930, até 1945, e ele modifica várias estruturas brasileiras, né? Várias estruturas. Bom, vamos fazer então aqui uma linha do tempo, tá? Ó, inicialmente aqui, ó, 1930, a gente tem a de 30, Revolução de 30, tá? É o início do governo dele. Nesse período aqui, ó, até 34, a gente tem o governo provisório do Vargas, governo provisório. Tá bem? De 30 a 34. Nesse período aqui do governo provisório, então, é que a gente vai aprofundar mais logo na sequência, mas falando um pouquinho assim, previamente, é nesse período, então, que ele governa através de decretos, tá? E ele colocava no poder dos governos de estados interventores, de quem ele bem entendia, né? Então era, sim, aí uma ditadura. Ele começa no poder já, derrubam aquela República Café com Leite que não estava legal, o povo já estava por aqui, né, com a questão das fraudes eleitorais, né, voto de cabresto, só as oligarquias cafeeiras no poder, né? Só que derrubam essa República Café com Leite para colocar no lugar o Vargas, que ele começa governando por um longo período, né, ditatorialmente, tá?
Ele prometia outras coisas, né? Até ele sobe ao poder aí com o nome de uma aliança liberal, só que de liberal nesse início de governo não tem nada, tá? Não vai ser liberal. Aí vai ter no meio desse governo provisório aqui alguns levantes, né? A gente vai estudar na aula de hoje também, que é uma revolução lá dos paulistas, a Revolução Constitucionalista, aqui no meio, que os paulistas vão bravamente aí lutar contra o governo central, né? O governo do Vargas, né? Do Brasil, né? Só que eles não vão lutar para separar São Paulo, não era uma luta separatista. Eles estavam lutando por algumas medidas. Eles queriam, regionalmente, eles queriam um interventor paulista, né, para o estado de São Paulo, que o Vargas não tinha colocado. E a nível nacional, eles queriam uma constituição para o Brasil, uma constituição democrática. E nisso eles vão perder, militarmente falando, né, para o Brasil, essa guerra, mas eles vão ganhar, porque em 34 vai sair a Constituição, com alguns elementos aí bem democráticos até do Vargas, tá? A Constituição de 34. De Constituição, tá? De 34. E aí a gente vai entrar aqui, ó, nesse período que a gente chama, período do Vargas, de 34 a 37, não é muito tempo, tá? Que é o governo constitucional, porque então tinha uma Constituição. O constitucional. Governo constitucional. Dura 3 anos, até que, né, esse período aqui, então, vamos ter eleições, tá? Um pouquinho antes aqui também de ter essa Revolução Constitucionalista é em 32, tá? Em 32. E força também o governo central do Brasil a fazer algumas eleições. E aí tem deputados eleitos aí, né? É nesse período aqui, um pouco antes de 34, que vai sair a Constituição, que é eleita a primeira mulher deputada também, que é a Carlota, deputada Carlota. A gente sabe que já teve participações na política anteriormente, né? Houve participações aí no período imperial, já o Brasil independente começa, né, como chefe de Estado, uma mulher, a Leopoldina. Logo depois, no segundo reinado, a gente tem a participação da princesa Isabel também, né, como princesa regente em vários momentos, mas elas não eram eleitas, elas estavam ali à frente do governo do Estado brasileiro, mas por conta da sua condição ali de família real e tudo, né, inclusive a princesa Isabel seria herdeira do trono e tudo mais, né, toda aquela questão, mas, né, não havia ainda nos políticos da época, né, mulheres eleitas. É nesse período aqui, na era Vargas, que vai ter a primeira mulher eleita, tá? Ele também vai instituir nessa Constituição o voto feminino, não que na Constituição de 1891, que era a Constituição que estava válida tanto no período da República da Espada quanto na da Café com Leite, as mulheres fossem restringidas de votar. Só que nessa Constituição não estava claro, né? Se colocava que os cidadãos deveriam votar e tudo mais, mas não explicava que eram só homens ou só mulheres, né? Mas se acreditava que as mulheres não iam querer participar da política, né? Então, muitas vezes, ocorreu algumas vezes pontuais que mulheres foram votar e foram barradas ainda nesse período do Café com Leite, porque na Constituição não estava claro ali. Não dizia que elas não podiam, mas também não dizia que podiam, tá? E aí a gente vai ter movimentos tenentistas ali, né, reivindicando essa questão de ter na Constituição o voto feminino também. E aí, nessa Constituição de 34, o Vargas insere lá, né, o Vargas e toda a Assembleia Constituinte, na verdade, né, insere a questão do voto feminino, né, sendo bem claro ali, sendo colocado, tá? Bom, governo constitucional até em 37 ele dá um golpe nessa Constituição, com elementos democráticos, e a gente começa aqui, ó, até 45, não ficou muito reto, mas também não está tão torto assim, né? Aqui a gente tem o chamado Estado
Novo. Estado Novo, que foi então o período mais ditatorial do Vargas, que ele fecha aí, cerceia as liberdades mais ainda do que nesse período do governo provisório, né? Cerceia as liberdades populares e tudo mais, só que ao mesmo tempo, né, ele fortifica muito o seu discurso e a sua política populista. E passa a ficar muito popular entre a população, a classe trabalhadora e tudo mais, passa também a ter um grande apoio. A gente vai ver mais aprofundadamente esses elementos na aula de hoje, desses 3 períodos aqui, ó, tá bom? Estatisticamente, vamos estudar todos eles com muito cuidado, com muita atenção. Qualquer desses períodos podem cair na prova de vocês, né? Mas estatisticamente a gente percebe, né, mais questões dentro desse período aqui, ó, do Estado Novo, tá? Da Era Vargas. É nesse período do Estado Novo também em que o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, envia, né, para a Europa a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, tá? E é um período controverso, né, porque o Brasil luta contra forças fascistas e nazistas, né, tendo um governo aqui no Brasil dentro desses moldes, né, com inspiração fascista e tudo mais. Então, essa luta também na Segunda Guerra Mundial, né, o próprio exército quando volta, né, e os intelectuais brasileiros que eram contra a ditadura varguista, né, passam a criticar, e a ditadura varguista perde força depois da Segunda Guerra Mundial, né, enquanto havia a Segunda Guerra Mundial, né, porque estava muito controversa essa história, né, como é que a gente está lutando contra ideologias fascistas e nazistas e o próprio governo brasileiro está inserido dentro desse modelo, né? Observe que quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 45, termina também o Estado Novo aqui no Brasil. É junto, tá? Vou apagar aqui, vamos entrar nos elementos, então, da Era Vargas detalhadamente, tá? Vamos falar primeiro, então, de governo provisório. Vamos falar de governo provisório. De 1930 até 1934. Vamos lá. Como é que começa esse governo provisório? Tomada do poder a partir da Revolução, tá? Isso é importante que vocês tenham em mente. Não é um governo que começa legalmente, digamos assim, dentro da legalidade, dentro... Vocês entenderam, tá? Então é através de um golpe, tá? Um golpe revolucionário. Então, tomada do poder, Revolução de 30, tá? Rev não é de revolta, revolução. É tratado assim. Porque a Revolução causa profundas mudanças. Quando a gente fala esse termo histórico, Revolução, é quando causa profundas mudanças sociais na estrutura política e estatal, do Estado, né, também, né? E foi o que ocorreu. A gente tinha aí um Estado mais descentralizado, com essas oligarquias locais, né? E quando Vargas chega ao poder, ele tem o apoio também aquela parte, aquele setor dos tenentes, também tenentistas que ficaram por aqui no Brasil, né? Com ideias liberais, mas também de centralização de poder, né? Então eles eram liberais, mas não sei até que ponto, tá? Fizeram a aliança liberal chamada, mas na verdade não seguia os parâmetros ideológicos do liberalismo mais de raiz, assim, né, que a gente conhece com os autores aí, Adam Smith, né, John Locke, não seguiam essas lógicas, né? Ele estava aí propondo um Estado forte, centralizado, né, bem em outros caminhos.
Bom, tomada do poder, Revolução de 30. O Getúlio passa a governar a partir de decretos presidenciais, tá? Outro elemento importante desse governo provisório. Getúlio governa a partir de decretos e mais. Fiz um R estranho aqui, deixa eu ajeitar só. Ficou mais estranho. Decretos, tá. E nomeia também interventores aliados para os estados. Tá? Tá aqui, ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Esses interventores, então, que vão chefiar, né, governar os estados, né, não chegam ao poder nesse período aqui através de vias democráticas, de eleições. É o Getúlio que vai lá e coloca quem ele tá querendo que governe aqueles estados, né? Que mais? A gente vai ter, então, né, nesse período, por conta de toda essa situação e também por conta dos paulistas terem perdido a sua hegemonia no poder. Lembra que na República Café com Leite era ali São Paulo e Minas Gerais, né? Eles estavam sempre ou aliados, né, ou se intercalando ali no poder. E aí os paulistas, eles perderam essa hegemonia. E entrou um governo centralizador, autoritário, que estava tentando rebaixar aí a autonomia dos paulistas também, né? Porque viu os paulistas, né, políticos, né, como opositores. E aí nomeou lá interventores para São Paulo que não eram paulistas, não era paulista. E ali os outros setores da política paulista também, secretarias e tudo mais, também não paulistas, né? Tenentes aliados ali com outros interesses. E isso deixou os paulistas assim furiosos, né? Os paulistas passaram a lutar, então, né? Primeiramente a protestar fortemente, né, contra o governo Vargas. Foram o estado que fez a principal oposição, né, e lutando por, novamente, democracia. Não que no período de Café com Leite, bom, a gente estudou, né, a gente sabe que não havia aquela democracia, não havia mesmo, né, havia muita fraude, muita questão aí bem negativa, né, mas eles queriam agora, nesse momento, uma democracia que desse a eles, pelo menos, uma oportunidade deles conseguirem nomear algumas pessoas, líderes, né, de interesse deles, para o estado deles, tá? E que isso fosse também para os outros estados brasileiros. Então eles começaram a lutar regionalmente, né, para que o Vargas nomeasse. Repetindo, ó, importante que você saiba, duas reivindicações principais aí dessas revoltas. Primeiramente, ainda não temos um estado de guerra, tá? A gente tem, primeiramente, uma revolta, ainda de protestos e tudo mais lá em São Paulo. Eles, então, reivindicavam um interventor paulista para São Paulo e também uma Constituição Democrática para o Brasil. Isso em 1932. Começa ali na verdade já começa em 31, começa esses alvoroços lá em São Paulo, né, de protestos e tudo mais. Aí os paulistas ali protestando, né, Vargas concede a eles um interventor paulista, tá, por estado de São Paulo. Só que só ele. O resto do secretariado, todo o aparato estatal ali do estado de São Paulo, está todo aliado ao Vargas. Não vai satisfazer os paulistas. Eles seguem insatisfeitos, seguem protestando. E aí vai ter um protesto grande em frente a um jornal,
né, em São Paulo, que era um jornal pró-Vargas, ou seja, apoiava o Vargas. Eles estavam lá protestando, e aí as tropas que eram do governo, né, do governo do Vargas, vão com tudo para cima dessa manifestação, desse protesto, né, e matam ali 4 estudantes. Isso é o estopim para começar uma guerra de São Paulo contra o Brasil. E aí, em 32, estoura essa guerra, que é, os outros estados costumam falar, né, autores de outros estados costumam chamar de Revolução Constitucionalista, de 32. Desculpa, o estado, me corrigindo, o estado de São Paulo chama assim. Os paulistas chamam de Revolução Constitucionalista. Tem um nome mais pomposo, né? E isso traz, então, um espírito regionalista para São Paulo, né? Que em outros tempos já foi bem mais forte, né? Eles tinham essa questão de uma cultura regional ali, e essa revolução era, então, resgatada historicamente para a identidade do Estado paulista, tá? E os outros estados chamam essa Revolução Constitucionalista de Guerra Paulista. Costumam chamar de Guerra Paulista. Então é de 32. Vamos colocar aqui que é importante. Revolução Constitucionalista de 32, ou barra, né, Guerra Paulista. Vocês podem aparecer com esses 2 nomes aí na prova de vocês. O que ocorreu nessa Revolução Constitucionalista barra Guerra Paulista? O Estado de São Paulo, então, se aparelhou para lutar contra o governo federal. O governador de São Paulo, o interventor, então, apoia essa Revolução Constitucionalista, o povo apoia, e o Estado brasileiro cerca o Estado de São Paulo. Inclusive o Porto de Santos, que é um porto importantíssimo ali para o comércio, né, de São Paulo, na cidade de Santos, né, comércio externo, ele é sitiado pela Marinha Brasileira, para que o Estado de São Paulo não tenha aí oportunidades de conseguir arrecadar fundos para financiar essa guerra contra o Brasil. Tá? Contra o Brasil depende do ponto de vista, porque esses caras da Revolução Constitucionalista lá de São Paulo, eles se consideravam patriotas também. Além da bandeira de São Paulo, eles também carregavam a bandeira do Brasil, porque eles acreditavam estarem lutando por questões nacionais também, tá bem? Então não tinha um caráter aí separatista ou antipatriótico, né? Eles até se consideravam patriotas, né? E aí, gente, a Marinha cerca ali, né, Santos e tudo mais, e por vias terrestres também o Estado de São Paulo é cercado. E como é que São Paulo então vai financiar essa guerra? Porque olha só o que ocorreu. A indústria paulista consegue produzir armas para essa guerra, para os revolucionários, né? O exército foi chamado de Exército Constitucionalista. Teve alistamento, né, da população, principalmente os jovens paulistas, se alistaram em massa para lutar contra as tropas do governo federal. E teve então a indústria de São Paulo começou a produzir armas, munições, blindados e até aviões para lutar, né, contra o governo federal. E como é que então conseguiram dinheiro? Muito por parte da população. Tinha cartazes assim de uma mãozinha tirando aliança assim de ouro, né? Tirando aliança e largando numa tigela assim já cheia de alianças e de joias, né? Pedindo, era ouro para a revolução, né? Vários cartazes assim, né? Chamando as pessoas a entregarem os seus bens para conseguir financiar essa luta do Estado de São Paulo.
e conseguiram financiar durante um bom tempo, né? Esses revolucionários lutaram oficialmente aí durante 3 meses, conseguiram resistir. Tá, mas outras revoluções, outras guerras anteriores duraram muito mais tempo, né? Não eram, então, eles foram fracos? Não, não foram. Nesse período de Vargas aí, o Estado brasileiro já estava bem centralizado, ele centralizou ainda mais depois, mas ele já estava bem forte e o exército brasileiro já estava bem, com bastante investimentos, né? Que todo o clima mundial era clima de guerra, né? Clima já estava estourando aí, né? Os primórdios da guerra, né? Já estava se anunciando da Grande Guerra. Então, os países estavam investindo nessas coisas, né? Um Estado conseguiu lutar, eles tiveram um apoio relativo aí de um outro Estado brasileiro que mandou algumas tropas também, que é o Estado do Mato Grosso. Nenhum outro ajudou, tá? Importante que vocês saibam, Mato Grosso enviou também algumas tropas para São Paulo. Eles lutaram, resistiram oficialmente durante 3 meses, foram derrotados, mas na verdade, alguns historiadores tratam, mas provavelmente na prova de vocês vai aparecer 3 meses, tá, gente? Não confundam. Mas algumas tropas meio dissidentes, assim, dos constitucionalistas, seguiram lutando durante... ao todo, né, ficaram 7 meses lutando, para eles serem derrotados por completo, tá? Mas eles assinaram lá um tratado de paz, de rendição também, nos 3 meses de guerra. Mas lutaram aí 3 meses, derrotando, inclusive, algumas tropas federais. O São Paulo, gente, foi assim um campo de guerra de novo, né? Que a gente já viu no período tenentista, né? Já teve lá o segundo 5 de julho, que foi em São Paulo também. Teve avião bombardeando as tropas da Revolução Tenentista de 1924, e agora aí nessa Revolução Constitucionalista lá de São Paulo, de 32, teve também. Só que agora tinha aviões também dos constitucionalistas. Teve guerra de aviões, teve guerra no céu aí, no céu paulista, tá bem? Entre os aviões federais e os aviões de São Paulo. E guerra também na terrestre, tá? Prédios históricos sendo bombardeados, não houve muito cuidado com isso. Falando da minha área aí de história, aí teve uma perda legal aí de patrimônio cultural histórico aí mas numa guerra o pessoal não costuma cuidar muito com isso, né? Não vamos bombardear aqui porque aqui é um prédio histórico, mas está cheio de soldados inimigos lá, o pessoal vai lá e larga a bomba mesmo. Então teve bastante prédio histórico aí, ó, sendo derrubado aí nessa Revolução Constitucionalista, mas é algo que, infelizmente, né, faz parte de uma guerra, assim como também todos os mortos, né, das pessoas, não só falando de prédios, né, mas as pessoas que morreram também é uma questão muito triste, mas também, né, heróica nesse ponto, né, porque os paulistas perderam aqui militarmente, mas eles ganharam em outro sentido, porque o Vargas começou a movimentar, depois dessa Revolução Constitucionalista, movimentar um pouco, né? Ele viu que não ia conseguir se manter assim, governando por decretos e tudo mais, nesse tom ditatorial, que ele tinha prometido voto feminino, tinha prometido voto secreto, e não estava tendo nada disso de voto nem nada, né? Então, ele começa a movimentar essas promessas dele. E aí dentro do governo provisório tem umas eleições para deputados e tudo mais, e até para presidente. Ele é eleito, e aí ele começa, junto com essas eleições, a movimentar uma Assembleia Constituinte. Tá? Que essa Constituição, depois dessa Revolução Constitucional, vai sair em 34. E a gente entra no chamado período dentro da era Vargas, tá? Mas do governo constitucional. Vamos ver agora alguns detalhes desse governo constitucional do Vargas, tá bem? Depois eu vou ter um PowerPoint com algumas imagens e algumas questões que a gente vai também novamente fazer um assentamento desses conteúdos que a gente está vendo aqui, logo no decorrer da nossa aula.
só dar um golinho na água aqui. Importante. A Constituição é de 34. 34, Constituição do Vargas. A primeira Constituição do governo do Vargas, 34. E aí, minha gente, então a gente entra no governo constitucional do Vargas, senhoras e senhores. Governo constitucional. Constitucional, tá certo. 1934, né? Até 1937. Ele é curtinho esse período, né? Bem curtinho. O Vargas não chega nem a cumprir o mandato inteiro dele. No finalzinho do mandato dele, antes que haja as próximas eleições, ele dá um golpe nele mesmo. Num golpe na democracia que estava havendo na época ali, desse governo constitucional. Democracia em partes. Havia também certos cerceamentos de liberdades aí. Não estava totalmente livre, né? Mas vamos lá. Começa ele então com a Constituição, né? De 1974. E quais são alguns... Claro, a gente não vai aqui botar todas as características de uma Constituição, que não é pouca coisa. Mas tem alguns elementos aí que são importantes que essa Constituição traz de novidade, tá? Para esse período. Quais são esses elementos? Vamos ver, dessa Constituição. Voto secreto, que ele havia prometido. Isso dava uma moralizada na questão do voto de cabresto, né? Que era aquele voto controlado, que tu ia votar e todo mundo sabia em quem tu estava votando, então tu corria risco de vida do coronel da tua região lá. Se tu não votasse em quem era do interesse dele, ele te matava, né? Deu uma estruturada nisso daí. Além do voto secreto, uma justiça eleitoral. Para cuidar dessa questão de que haja justiça, né, nas eleições, né, não haja fraudes, tá? Criação de uma justiça eleitoral. Essa Constituição que então vai, já que aquele movimento tenentista, né, dos tenentes, tanto do exército quanto civis, que houve dentro do período da Café com Leite, né, lutando contra a República Café com Leite já na década anterior, né, eles tinham essa reivindicação também. Essas aqui eram reivindicações deles também. Então ele estava aí respaldando esses caras que agora estavam apoiando ele, o Vargas, né? E também tinha a questão que eles defendiam do voto feminino. E aí o Vargas também vai colocar nessa Constituição. Voto feminino. Ele não era bobo também, tá, gente? Ele ganha todo esse grupo eleitoral, né, das mulheres, passam a apoiar também, fortemente, né, o Vargas, né? Ele traz isso claramente dentro de uma Constituição, né? Aí é mais um elemento dele ter ficado bem popular dentro da população brasileira. O que mais? E uma centralização do poder. É um outro elemento aí dessa Constituição. Centralização. Tá? Dentro desse período, o governo constitucional, né, do Vargas, tá? A gente tem, também, aí não está dentro da Constituição, mas está na legislação. A gente tem a legislação trabalhista, tá? E o surgimento da CLT,
nesse período aí do governo Vargas. Legislação trabalhista, tá? Mais um elemento aí dele ficar bem popular. E aí, gente, o Vargas, ele vai falar para os trabalhadores. Isso é algo inovador, assim. É algo inovador. Porque durante o período do café com leite, quem se candidatava para presidente da República não precisava se preocupar com isso, né? Porque tinha o voto de cabresto, ele tinha o apoio dos coronéis, então ele não precisava falar para a população brasileira, né? Para a classe operária, para a classe trabalhadora, para os camponeses, né? Não precisava fazer isso. Então eles nunca se dirigiam para eles, né? E o Vargas vai começar a se dirigir, né? Vai começar a falar trabalhadores, né? No púlpito lá, né? E isso vai causar um impacto muito grande, né? E a legislação trabalhista é outra coisa, né? Com a CLT, o que vai trazer? Apesar de essas atitudes, ele já estava inspirado, sabe quem é que começa, né? Essa atitude assim que inaugura essa maneira de fazer política, viajando de local em local e falando para o público. Quem começa isso na política, sabe quem é? Por incrível que pareça, foi o Hitler, lá na Alemanha. Hitler que inaugura esse modelo de fazer política. E ele sobe para o poder de maneira eleitoral, né? Ele fica muito popular, falando assim para os trabalhadores, né? Ele era do Partido Trabalhador Nacional, Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, né? Ele se voltava também aos trabalhadores, né? E o Vargas aqui, ele estava inspirado nessas figuras, né? E aqui a CLT, as leis trabalhistas, né, a legislação trabalhista, que sim, trouxe muitas coisas muito benéficas para os trabalhadores, né, muito necessárias. Só que também a gente não pode esquecer, um dado histórico, né, é que ele estava inspirado também na Carta de Lavoro, do Mussolini, lá na Itália, do governo fascista. Então esses elementos assim são sutis da história, né? O que trouxe a legislação trabalhista? Coisas importantíssimas, né? De reivindicações dos trabalhadores e que veio sim a beneficiar eles, né? Carga horária de 8 horas de trabalho, no máximo, né? Oito horas de trabalho. O que mais, gente? Férias remuneradas. Férias remuneradas. Além de férias remuneradas, né, até poderia ter colocado antes aqui, é o direito a ter férias, né? Todos os cidadãos, trabalhadores, né, tinham o direito de ter férias também. Opa. Direito de férias. Bom, e várias outras questões aí que também envolvem segurança dos trabalhadores, né, que até então no meio industrial era um meio bem desumano, aconteciam muitos acidentes, não tinha muito cuidado com as pessoas, né? No período anterior, café com leite, esse ambiente industrial era um ambiente assim que exaustivo, as pessoas iam para lá e trabalhavam assim até se extinguir todas as energias, né? Então a pessoa ficava ali sem atenção mais, então as máquinas operando, ocorria um acidente ali com o braço, né? As mulheres não tinham condições de deixar seus filhos com alguém, levavam as crianças também para esse ambiente das fábricas, que era um ambiente também perigoso, acontecia, às vezes as fábricas contratavam também essas crianças que não tinham ainda, e também ocorriam muitos acidentes, então tudo isso teve também um cuidado aqui nessa legislação trabalhista, tá bem?
do período do governo constitucional do Vargas. Ele vai manter essas coisas aqui depois, quando ele dá o golpe nele mesmo, né, em 37, que ele coloca o Estado Novo, essa parte aqui da legislação trabalhista, ele mantém e ainda aprimora mais, ainda com mais elementos para ainda ficar mais popular ainda, né, e conseguir manter esse Estado ditatorial que ele vai fundar depois, tá? Que mais que eu posso dizer a respeito desse período? Houve também alguns grupos políticos que atuaram fortemente dentro desse governo constitucional, tá? Alguns grupos políticos, vamos falar das oposições mais fortes, tá? A direita e a esquerda da época. Vamos falar deles. Deixa eu apagar aqui o quadro para a gente ter espaço também para comentar sobre eles. Então, gente, eu vou falar aqui também dos mais radicais, principalmente, que começaram, que nesse período, a gente está falando aí de um período já dentro do contexto de pré-Segunda Guerra Mundial ou durante a própria Segunda Guerra Mundial, né? E a gente tem, dentro das ideologias políticas, né, os ânimos super exaltados, né? Tanto para o lado de extremismo reacionário, quanto para o lado de extremismo da esquerda também, né? Do comunismo soviético e tudo mais, e da parte também fascista e nazista, que também a gente pode chamar aí, às vezes aparece em prova o nome nacional-socialismo, né? Porque tem elementos aí, o Mussolini, né? Ele foi durante anos aí, toda a parte de formação que ele lança o fascismo, né, de formação da política dele, foi dentro do Partido Socialista Italiano, né? E aí depois ele se quebra, né, se desvincula do Partido Socialista e funda o Partido Fascista, com elementos de ideologias socialistas e comunistas, só que ele insere aí um elemento diferencial, né, que vai fazer toda a diferença aí, eles vão passar a ser inimigos também e se perseguir, né? Que é o ultranacionalismo, né? Um ultranacionalismo que vai, então, caracterizar o fascismo. Só que o modelo de Estado proposto do comunismo e do socialismo para o fascismo, ele até que é semelhante, tá? Se a gente fosse ver a União Soviética da época, a aparelhagem da União Soviética, né, estatal, o controle opressor, né, a imagem do Stalin, não era tão diferente assim dos outros estados fascista e nazista, né? Então a gente tem aí nas extremidades, né, nos extremos, os extremos se encontram, são semelhantes, tá? Aqui no Brasil não era tão diferente assim, tá? Os extremos, né, eles propunham propostas autoritárias para o Brasil. Os dois extremos. Que a gente não pode, é importante, são elementos aí do nosso estudo brasileiro também, da política, né? Pode cair alguma questão envolvendo isso. A gente não pode simplificar esquerda e direita, só esquerda comunismo, né? E direita os reacionários, né, sei lá, dessas ideologias mais extremas. Porque o espectro da direita é muito amplo, né? Tem a direita liberal também, né? E a esquerda também. A esquerda não é só o comunismo, tem os social-democratas, né? Os mais moderados, né? Da esquerda e da direita, né? Os liberais também, né? Fazem parte da direita e eram perseguidos também por essas ideologias do fascismo, do nazismo, né? Eles eram extremamente antiliberais, né? Faziam campanha disso, tanto que se fortificaram lá na Europa. Esses discursos ideológicos do nazismo e do fascismo se fortificaram da Grande Depressão, com a crise da Bolsa de Valores de Nova York, de 29, porque para eles isso foi a prova de que o liberalismo, né, econômico não funcionava. E aí o discurso deles lá na Europa começou a crescer, a se inflamar, né, desses fascistas e nazistas. Tá? E também dos comunistas, né, que eram também antiliberais. Mas às vezes até os comunistas se uniam com os liberais ali para lutar contra os
os nazistas e fascistas. Foi o caso da Segunda Guerra Mundial, né? A gente teve a União Soviética e Estados Unidos, né? Lutando contra o nazismo. Bom, vamos lá, gente. Que grupos políticos atuavam aí, então, mais extremos, mas que eram muito presentes, muito populares aqui no Brasil? Falamos bastante de extremismo, né? Aqui no Brasil, dentro desse período do governo constitucional do Vargas. E disputavam o poder, já que a gente está no período com eleições e tudo mais, eles pretendiam chegar ao poder, esses grupos mais extremos também, através de vias democráticas, tá? E um deles também, não só por vias democráticas, mas também tentou implementar um golpe de Estado. Mas vamos estudar isso agora também, tá? Que grupos eram esses? A gente tinha os integralistas, que estavam, o nome do partido deles, tá? Era AIB, Ação Integralista Brasileira. Importante. AIB. Bom, não vou escrever aqui, mas tá aqui, ó, Ação Integralista Brasileira, tá? AIB. Quem era o líder desses caras? Era o Plínio Salgado. Plínio Salgado, líder desse partido aqui, integralista. Qual era a característica desse partido? Eles estavam totalmente inspirados, né, nos partidos nazistas e fascistas da Europa. Inspiração total, assim, nítida, tá? Do nazismo e do fascismo europeu. Então eles tinham uma vestimenta dos partidários, dos associados ao partido, uma vestimenta militarizada, tá? Eles se vestiam com roupas militares, sem ser militares. Isso é uma coisa que caracteriza, né? Os caras nem eram militares, estavam lá vestidos como militares, né? Tinham também no braço, né, aquela faixa com o símbolo deles, que é a integral, que a gente vê naqueles cálculos de matemática, sabe, de integral e tudo mais, tem um símbolo que é uma letra grega, assim, que é um E, né? É um E. Aquele símbolo, né, dentro de uma bandeira que a gente vai ver depois, a bandeira deles, que é muito semelhante à bandeira nazista, com um fundo todo de uma cor, um círculo branco, né, e a nazista tinha a suástica no meio, né, em preto. Esses caras integralistas, eles tinham o fundo dessa bandeira do partido verde, né, verde ou azul clarinho, às vezes aparecia, um círculo branco e o símbolo da integral preto. Eles eram os integralistas. Eles tinham comprimento, levantando a mão também, não vou fazer aqui porque a gente sabe, né? Então tinha o comprimento, né? Só que em vez de dizer Heil Hitler ou sei lá, dos fascistas, agora eu não lembro como é que era do comprimento ao Mussolini, né? Eles falavam uma palavra brasileira, indígena, que era Anauê. Anauê era o comprimento dos integralistas. Eles reivindicavam uma certa superioridade brasileira, né, inspirados lá mas uma superioridade da mestiçagem brasileira, do mestiço brasileiro. Então eles acreditavam que o brasileiro era a raça forte, né, por ele ser mestiço de negro, índio e europeu. Então eles tinham essa questão, também até mesmo de uma superioridade racial, assim como lá os alemães tinham, né, com os arianos e tudo mais, eles tinham isso. Então eles reivindicavam também o comprimento indígena, né, e várias questões nacionais. E eles eram ultranacionalistas também, sabe por quê? Que eles não consideravam ninguém patriota ou que tinha alguns amor à pátria e tudo mais, se não tivesse vinculado ao partido deles. Eles diziam que não havia nacionalismo ou patriotismo fora do integralismo. Só o integralismo então eram radicais, eram fanáticos, né? E, bom, são aí algumas características, tá? Então, ó, inspiração aqui, nazi-fascista.
integralismo. Esse foi o fascismo brasileiro, né? Foi o fascismo propriamente dito, tá? Tinha participação aí forte, né, das crianças, né, dentro do partido, não atuando politicamente dentro do partido, mas campanhas, né, dos integralistas faziam cartaz ali junto com as crianças, né, para passar essa imagem, então, de que então eles tinham uma relação também com a juventude, né, e tudo mais, uma participação forte masculina e feminina também, tinham tropas, né, de mulheres também integralistas, com as faixinhas no braço e tudo mais, né, nos mesmos moldes lá do partido nazista, tá bem? Eu ia falar outra coisa, deixa eu ver se eu lembro. Bom, daqui a pouco eu lembro. Inspiração nazi-fascista, né, elementos ultranacionalistas brasileiros, tá? Ultranacionalismo brasileiro. E também eram violentos. Outra coisa que deixa eles muito semelhantes a esses partidos europeus. Todo mundo que era oposição, eles praticavam a violência, tanto verbal quanto física, tá? Eram bem agressivos. Tá? Algumas características aí dos integralistas, tá? Plínio Salgado, o líder, né? A gente vai ver algumas imagens sobre eles depois. No outro extremo, mas também, eu estou falando aqui mais dos extremos porque eles eram mais presentes nesse âmbito político, porque o clima da política brasileira estava extremo mesmo. Um clima de guerra e tudo mais, mundial, né? Então eu nem estou falando aí dos social-democratas, né, centro-esquerda e dos liberais, mas porque eles existiam no Brasil, só que eles não estavam aí com poder político. Quem estava aí mais na pauta do povo, né, e tudo mais, eram esses radicais, tanto da direita quanto da esquerda, tá? Bom, tem gente que não coloca assim esses nazifascismo na direita, até porque tem elementos aí semelhantes de Estado com coisa da esquerda, mas vamos pensar assim que são opositores, tá? Depende de que autor tu tá analisando, tá? Vamos pensar assim, é mais provável que na prova os integralistas vão ser tratados como uma extrema direita reacionária, tá? Que existe também. Integralistas. A outra é a Ação Nacional Libertadora, tá? Ação Nacional Libertadora. ANL. Aqui era a esquerda da época, né? E se aliou, foi nesse período também que surge com um pouco de força aí, né? Daqui de dentro, um braço mais radical, que é o Partido Comunista do Brasil, liderado pelo Júlio Prestes. Não, Júlio Prestes não, desculpa, Luiz Carlos Prestes. Né? Lembra aquele... eu falei para não confundir, aqui eu tô falando, é tudo Prestes, né? Mas vamos lá, Luiz Carlos Prestes, esse capitão do Exército Brasileiro, né? Que vai se aliar às ideias comunistas, né? Então vamos colocar aqui, ó. Era um movimento de esquerda esse daqui, tá? Depois eu vou colocar a parte do Partido Comunista também. Mas esse daqui era a esquerda, a ANL, mas tinha também aqui, tinha os mais radicais, que depois se aliaram ao Partido Comunista, saíram daqui, mas tinha também alguns moderados aqui dentro, tá? Tinha alguns moderados. Os mais radicais também atuavam com violência, né, da esquerda.
Esse grupo aqui era ligado mais à classe operária também, né? O operariado estava vinculado a eles. O que mais que eu posso colocar? Eles... Daqui então, parte, daqui de dentro, né? Surge o braço deles, surge não, já existia, tá? Mas acaba que vários tem uma dissidência aí da ANL e acabam apoiando e fortificando também uma parte da ANL, o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, PCB. Partido Comunista, na verdade, na época se chamava Partido Comunista do Brasil. PCB, era assim. O líder Luiz Carlos Prestes. O mesmo lá da coluna Prestes, gente. Gaúcho. Lá da região das Missões, que no final desse período do tenentismo, ele era um líder tenentista, tá? Ele se ramifica, aí tem o grupo tenentista que não, que é a maior parte, né, que não se vincula às ideias comunistas, ele acaba virando um líder comunista e se ramifica, né, o Luiz Carlos Prestes. E no final ali da coluna Prestes, que é derrubada, né, pelo governo federal ainda da República Café com Leite, ele foge, né, parte para Paraguai e Bolívia. Lá ele é treinado dentro das guerrilhas da esquerda e quando ele retorna para o Brasil, daqui ele desenvolve aqui no Brasil, né, a chamada, aí tem vários nomes, tá, gente? Que é ele como ex-capitão do exército, ele volta ainda com um certo respaldo, né, por ter sido um militar, né, oficial, né, com cargo, uma patente, desculpa ali, que não é baixa, né, capitão e tudo mais. Então, se não me engano, é oficial intermediário, né, de capitão. E aí, daqui, gente, a gente tem em 35, esse grupo aqui, ó, 1935, dentro do governo constitucional do Vargas, a gente tem a Intentona Comunista, que tem esse nome, ó, Intentona Comunista. Tem outro nome também, ó, Revolta Vermelha de 35. Tem outro nome também, Levante Comunista. Pode aparecer com qualquer desses nomes na prova de vocês. O que foi essa Intentona Comunista ou Levante Comunista? Bom, teve apoio aqui, ó, da Ação Nacional Libertadora, e foi encabeçada pelo PCdoB, com liderança de Luiz Carlos Prestes, ex-capitão do Exército. Ele consegue puxar para o lado dele vários setores do Exército brasileiro. Na verdade, essa tentativa de implementar o comunismo do Brasil foi uma tentativa, principalmente, né, a massa das pessoas envolvidas aí eram membros do Exército, que lutaram contra outros membros do Exército que não queriam o comunismo, tá? Então vai ter ali soldados, né, cabos, sargentos e também outras patentes de oficiais aí que vão aderir ao Luiz Carlos Prestes e vão fazer essa chamada Intentona Comunista. Vão tomar dentro de algumas fortalezas, né, vão conseguir, a partir de um motim ali na fortaleza, né, conseguir dominar algumas fortalezas de várias cidades brasileiras, fortes, né, fortes do Exército. Só que depois o Exército vai se reorganizar e marchar contra eles, né, e derrotá-los, né. E aí eles vão ser derrotados em 35 mesmo, tá? E aí a gente tem ali as duas principais figuras que ficaram aí emblemáticas, né, dessa Intentona Comunista de 35, que é o Luiz Carlos Prestes, né, líder homem, e uma líder mulher também, que é a Olga Benário, né, que eu disse que ia comentar mais sobre ela, né. Bom, a Olga Benário, ela era uma alemã, nasceu na Alemanha, de etnia judaica, era uma judia,
Então, antes mesmo que ela fosse capturada por essas perseguições aos judeus na Alemanha, ela foge para a União Soviética. Lá na União Soviética ela é treinada pelo Partido Comunista Soviético, ela se torna uma agente e ela é enviada para o Brasil em missão, né? A União Soviética fazia essas... e não só ela. Nessa intentona comunista, outro fator também que depois os setores do exército que foram contra utilizaram para que, então, taxar eles também de antinacionais, né, e tudo mais, porque teve vários soldados que lutaram ali na intentona comunista ligados a, como é que é o nome aqui, ó, Comintern. O que é Comintern? Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, tá? Mas era a Internacional Comunista, que era uma força internacional do comunismo que estava, da União Soviética, que estava cuidando essas revoluções comunistas nos outros países, para implementar o comunismo, né? E aí tinha aqui inserido dentro dessa intentona comunista, tinham alemães ali lutando junto, tinha um alemão, tinha um sueco, né? Tinha algumas pessoas aí de várias outras nacionalidades que vieram para apoiar, né, essa intentona comunista aqui no Brasil. E a Olga Benário era uma delas, que estava em missão já há um tempo por aqui. O que fazem com ela, né? Mesmo, bom, a gente sabe, né, que eu não costumo assim romantizar as ideias do comunismo, porque historicamente a gente sabe que foi uma ideologia que derramou muito sangue, né? Até mais do que essas outras altamente nefastas aí do nazismo e do fascismo, né? Extremamente nefastas. O comunismo, da mesma forma, conseguiu derramar mais sangue ainda, né? Na ditadura do Stalin, né? Desde o Lenin, né? Ela estava aqui defendendo isso daí, né? Não era uma defesa assim, digamos que humanitária, né? Que estava ocasionando aqui. Até poderia ter gente envolvida ali, tem muitas pessoas, né, que se envolvem por questões assim também humanitárias, são bem intencionados, né? Que se envolvem. Mas se a gente vai conhecer a história a fundo, a gente vai ver que a história que há por trás, ela é assim nefasta. Só que o que o Vargas fez com ela também foi da mesma forma nefasto, né? Ela sendo uma judia nascida na Alemanha, ela foi deportada depois que ela foi capturada por essa intentona comunista para a Alemanha. E a Alemanha estava no período da Alemanha nazista, né? Ela estava grávida também, né? Do Prestes e tudo mais, né? Então dá para imaginar o que deve ter ocorrido com ela, né? Na verdade a gente não sabe, mas a gente imagina, porque ela sumiu, né? Provavelmente foi morta, né? Dentro toda aquela situação lá da Alemanha, né? Complicado isso. Tem o filme. Tem o filme da Olga, né? Eu não vi, acho que eu vi, mas faz muito tempo, então não Bem antiguinho já. bem antiguinho, né? Não sei dizer se é bom ou se é ruim Só nos cortes. Mas olha, filme sempre é uma questão que vale a pena a gente assistir para se relacionar, pelo menos de alguma forma, né, com os conteúdos, né? Que mais, gente? Então teve a intentona comunista, tá? Prestes, tudo mais. Isso, essa parte aqui, ó, deixa eu só colocar aqui então. Intentona, botar entre aspas, que foi como o governo chamou na época. E geralmente é assim que se referem a ela. Essa tentativa armada de implementar o comunismo no Brasil, em 1935, serviu de desculpa aí para o Vargas também dar o golpe nele mesmo, em 1937. Porque em 1937 ele afirmou aquilo que também já tinha trazido na outra aula, né, que é exatamente o Plano Cohen, que foi comprovadamente, né, esse Plano Cohen, ele é comprovadamente falso, né? Havia sim o comunismo brasileiro, ele não era algo da imaginação, eles tentaram implementar através da luta armada, né, o comunismo no Brasil, com a intentona comunista, mas depois que foram derrotados, eles foram muito enfraquecidos pelo governo do Vargas, né? E não havia mais, não é que não havia, continuou havendo, né, o perigo, que era algo que a própria União Soviética, que já era uma potência, né, ela já estava aí investindo nisso, né?
Então sempre houve, né, essa questão de tal do perigo comunista, né? Mas aqui ele estava, depois da intentona comunista, ele estava bem enfraquecido, né? Não ao ponto do Vargas decretar, né, estado de sítio, né, e depois de guerra, que é o que ele fez, e derrubar a Constituição dele e impor o Estado Novo. Foi o que ele fez. E aí ele colocou, né, no jornal, ele foi no jornal, foi no rádio também, né, e anunciou que havia um plano COIN, ele chamou de plano COIN, que era um plano internacional e nacional de implementação do comunismo no Brasil. E aí, em 1937, através desse plano COIN, foi então bem articulado aí, ele dá o golpe nele, né? E a gente tem o final desse período que a gente está vendo aí do governo do Vargas constitucional, em que principalmente esses dois lados aqui disputavam o poder. Quem é que apoia o Vargas dar esse golpe? Os integralistas. Eles apoiam o Vargas a instaurar no Brasil o Estado Novo. Só que eles esperavam que o Vargas não era associado ao Partido Integralista. Ele tinha várias ideias ali bem relacionadas com os integralistas. Só que ele não era filiado ao partido. E o que acontece depois que o Vargas instaura o Estado Novo no Brasil? Ele exclui, ele fecha todos os partidos políticos do Brasil. Por isso que eu digo que é uma ditadura super completa. Não havia mais partido político. Não era um direito da população criar partidos e disputar o governo. Não há mais. E fecha inclusive os integralistas. E aqui eles passam depois, no decorrer do Estado Novo, a lutar contra o Vargas. Apesar de o Estado Novo estar bem de acordo com as ideias deles, né, eles foram excluídos do poder. Então eles lutam contra o Estado Novo. Vai ter algumas tentativas, né, de atos até terroristas deles, né, dos integralistas, contra o Estado Novo. Tá? Uma coisa que vai caracterizar também, que caracteriza bastante seria mais completo ainda um governo fascista do Estado Novo, né, que foi sim bem inspirado no fascismo, né, depois ele, em 1937, vamos falar agora do governo do Estado Novo, né, em 1937 ele funda também uma nova Constituição, derruba de 1934 e coloca uma nova, bem inspirada nos moldes desses governos autoritários da Europa. Ela tinha o apelido de Constituição Polaca, porque ela foi inspirada na Constituição da Polônia, que a Polônia tinha um governo altamente autoritário, também ultranacionalista, também a Polônia também tinha. Mas também não foi só da Polônia que ele se inspirou também na fascista do Mussolini e na nazista do Hitler, para fazer essa Constituição do Estado Novo, a tal da Polaca. E implementando ela aqui no Brasil, então ele fecha os partidos, né? E aí ele tem a inimizade dos caras que apoiaram ele, os integralistas. E uma coisa que caracterizaria ele ainda mais fascista do que já foi esse Estado Novo, né? Seria se ele tivesse utilizado a bandeira do Partido Integralista, que era uma característica, né? Observe a Alemanha nazista. Não tinha tanta bandeira da Alemanha por lá. Que bandeira que eles utilizavam, né? A bandeira do partido nazista. Os integralistas também queriam isso. Tu vai ver nas propagandas do Partido Integralista, praticamente não tem bandeira do Brasil lá. Eles usam só bandeira do Partido Integralista, chamando assim, né, para o ultranacionalismo e tudo mais, com a bandeira tremulando por trás, que é a bandeira do integralismo, que é a do partido, né? E aí o Vargas vai ter todo o modelo fascista e tudo mais, só que ele vai utilizar a bandeira do Brasil. Ele vai ter esse ultranacionalismo na bandeira do Brasil e na própria figura, não na figura de um partido, junto com a própria figura, coisa que os europeus utilizaram mais, né? O Hitler se utilizou da própria figura dele e a do partido, a força do partido. O Mussolini, da mesma forma, tinha a bandeira lá do fascismo, do fasci, que eram vários gravetos juntos, amarrados, simbolizando que até esse ensinamento até budista, né, tem um conto budista até bem profundo, de que um discípulo lá começa a querer sair do caminho do Zen budismo, né, e tudo mais, e aí
o mestre Zen só faz um sinal para ele, ele pega um graveto e quebra na frente dele, né? E aí depois ele pega vários gravetos e tenta quebrar, e não consegue. Ele não fala nada, né? Coisa bem estilo, né, dos orientais, né? Essa maneira de se expressar, né? E a bandeira do fascismo, bom, não tem nada a ver com o budismo, tá, aqui, mas a bandeira do fascismo tem um pouco a ver com essa história, de certa forma, mesmo não tendo a ver com o budismo, que era uma bandeira que na frente tinha vários gravetos amarrados juntos, nesse símbolo de que a unidade nacional, né, não se quebra. Então era a bandeira do partido também que foi utilizada na Itália, fortemente, né? Não era a bandeira italiana propriamente dita. Aqui no Brasil foi um pouco diferente, né? Se ele tivesse se associado ao integralismo, seria totalmente igual. Quase igual, assim, né? Tá bom, gente? Vou apagar aqui e vamos falar agora desse Estado Novo. Falando em budismo e tudo mais, o símbolo da suástica, né, é algo bem mais antigo, na verdade, do que o próprio nazismo, né? Eles pegaram e deturparam ali um monte de símbolos, né? O que hoje a gente vincula a questões negativas, né? Na verdade, se tu vai num templo budista, dependendo da linha budista, tu vai ver suástica por lá, né? Templo hindu também tem suástica por lá, tem monges, né, sacerdotes hindus que pintam, né, uma suástica na testa. Ela é um símbolo de divindades hindus, né? Vishnu, tem a Vishnu suástica, Shiva suástica. Então os nazistas pegaram vários símbolos de civilizações antigas e deram uma modificada ali e colocaram para eles, né? A águia também, né? Um símbolo romano, né? Do ideal romano e tudo mais. Então teve um monte de coisas aí que foram deturpadas nessa época. Que hoje a gente acaba vinculando a um fator negativo, né? Se a gente vai estudar a história por trás desses símbolos, tem muito mais, né? Mas são símbolos poderosos, né? Já foram utilizados aí há milênios, né? Por várias civilizações, tanto para o bem quanto para o mal. Estado Novo, gente. Então, ó, vimos aí o golpe que o Vargas deu nele mesmo, né? Antes que houvesse novas eleições, ele tranca tudo, decreta, né, o plano Cohen, né, ameaça comunista, estado de guerra, tranca tudo e promove uma nova Constituição. Então a gente tem aí o chamado Estado Novo, que é o terceiro período da Era Vargas. Que vai de 37 a 45, tá? 1937, novamente aqui, ó, a 1945. Ah, que chato, tem que ficar decorando data. Olha, isso aqui pode te ajudar muito. Pode ser que alguma questão ali te dê uma dica com alguma data que apareça por ali, né? Importante se situar, né, nessas questões. Esse período se caracteriza com uma forte industrialização, né? E uma economia forte também, tá? É um período que vai ter, mesmo sendo altamente autoritário, né? Bem estatal também, é aí que ele vai estatizar um monte de questões, né? Ele vai fortificar, vai ter um investimento federal, estatal, em cima de vários produtos nacionais, né? Que vai ter, sim, um sentimento nacionalista nessa época, né, e tudo mais. Então, vai ser, então, ó, economia e industrialização. É uma das principais características, tá? Só tomar um golinho aqui de água. Dá uma lubrificada na garganta. Vamos lá. A Constituição de 37, tá? O que ela fez? Teve também aqui, ó, além disso, uma nova Constituição. De 1937.
botar entre parênteses aqui, ó, e aspas, Const Polaca. Foi o apelido, tá? Apelido que deram para ela. Const Polaca. Fechamento, algumas características dessa Constituição. Fechamento dos partidos políticos, tá? Encerrou todos, o trabalho de todos. Aí teve uma força maior ainda na questão da centralização do poder, mais do que a Constituição anterior, tá? Uma forte centralização do poder. Cerceamento de liberdades, cortou várias liberdades populares também. Algumas atitudes aqui do Estado Novo, tá? Criou o DIP, o que é isso? O que é o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele controlou, nesse Estado Novo, tudo que era a questão da imprensa. Não havia imprensa livre nessa época. E se houvesse alguma publicação, qualquer coisa, né? O jornalista, né, o publicitário, corria sérios riscos de vida, né? Podia sumir, ocorreu isso, né? Pessoas subiram, morreram, né? E o órgão que fiscalizava isso era o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Às vezes, isso aqui é bem comum, às vezes cair em prova, tá? É o órgão, então, criado no Estado Novo de controle dessa frente de trabalho brasileira, tá? Tinha um cara aqui que mesmo com o DIP dentro do Estado Novo, é importante que vocês saibam, que às vezes também cai em prova, é um outro nome importante, que era uma oposição forte ao governo do Vargas, do Estado Novo. Ele era vinculado às ideias do conservadorismo, ele se autodeclarava conservador, mesmo não existindo mais o Partido Conservador, né, que existia antes, que era o Lacerda, tá? Lacerda. Era um jornalista, só que ele era tão popular e tinha programa na televisão e tudo mais, que ele acabava que não sumiam com ele. O DIP não pegava ele, tá? E ele falava o que pensava, muitas vezes. Ele falou contra o governo do Vargas e ele conseguiu sobreviver, mesmo assim. Jornalista Lacerda, tá? Conseguiu, então, sobreviver ao DIP. Mas outros, menores, sem tanta vitrine assim, sumiam mesmo, né? Desapareciam. E não no sentido só de desaparecer, que morriam mesmo. O Vargas utilizou fortemente, né, a questão da propaganda dele mesmo e do que ele estava fazendo pelo Brasil, né? O que ele estava fazendo de políticas para fomentar a economia, para fomentar os direitos trabalhistas, né? Em questão de liberdades eleitorais, o povo brasileiro perdeu muito,
nesse período, né? Só que ele deu uma incrementada ainda em direitos trabalhistas, tá? Em outro ponto, né? Mas ele utilizava muito disso do rádio, forte utilização do rádio. É nesse período aqui do Estado Novo que ele cria a famosa Hora do Brasil, tá? Que começa com aquela anunciação do O Guarani, uma ópera do grande compositor brasileiro Carlos Gomes, né? Compôs O Guarani, né? Essa ópera fez sucesso no mundo inteiro. Na época do século XIX, ele apresentou lá em teatros na Itália e tudo mais, um compositor do Brasil, né? E aí o Vargas cria, então, a Hora do Brasil para fazer uma propaganda. É um programa do Estado, né? Que faz a propaganda da imagem do Vargas, tá? Então, ó, rádio. Forte utilização do rádio. Já existia televisão, só que era algo incomum, né? A população brasileira, a maior parte da população brasileira não tinha televisão. O acesso às informações ou era pelo jornal, aos que sabiam ler, que já estava crescendo aí o número, no governo do Vargas, o número de pessoas que deixavam o analfabetismo, e também a principal então acesso à informação era o rádio, que era mais acessível, tá? A grande parte da população. E por que eu digo que estava caindo o analfabetismo também? Em todo esse período do governo Vargas, ele também investiu bastante em educação pública e primária, tá? Ele colocou também a obrigatoriedade, desde a Constituição de 34, obrigou a educação primária, que seria então as séries iniciais, hoje em dia ali do fundamental, né? Que te alfabetizam, né? Então aquilo passou a ser obrigatório para uma certa faixa etária, né, da população brasileira. Então começou a cair os níveis de analfabetismo do Brasil, né, no governo do Vargas. E ele também se utilizou disso, né, para então as pessoas terem acesso à propaganda também, né, e poderem também ler os artigos, né, que então, ó, rádio, mais uma coisa aqui, ó, Hora do Brasil. Tá? Ó, atenção aqui a esses elementos. Vou apagar aqui que estou com pouco espaço para a gente continuar. Mais elementos aqui do Estado Novo, que é muito importante a gente debater e conversar bastante aqui sobre o Estado Novo, porque geralmente é o que mais cai em prova dos períodos da Era Vargas, tá? Nesse período foi criada a Petrobras, o IBGE. É isso aí. No Estado Novo. Isso aí. Nesse período aí que se estatizou o petróleo, né, brasileiro, várias empresas estatais, foi nesse período do Estado Novo. Ele deixa essa política mais estatal, mais estatizante, né? Ele cria uma marca no Brasil, né? E depois todos os outros políticos, né? E cria uma marca também na população, né? Ele termina esse período ditatorial do Vargas, né? Volta um período democrático, né? Tem um presidente, tudo mais. Depois nas eleições seguintes, né? Ele não é logo eleito, né? Ele é eleito presidente novamente, né? Aí por eleições, no período democrático chamado, né? E nesse período ele começa a ter alguns traços ali durante ele tão acostumado com um governo ditatorial, autoritário, né? No final ele começa a ter alguns traços de autoritarismo dentro desse período democrático dele, novamente, né? Aí o Lacerda também falando na televisão, né? Falando fortemente, o Lacerda continua, né? Desde o início contra o Vargas e tudo mais, né? E aí ele ia ser impeachmentado, ele ia ser derrubado. Antes disso, ele dá um tiro, não no rosto para desfigurar ele, mas no peito, né? E isso é muito simbólico daí, né? Aí a população brasileira toda se sente, que estava até que acreditando, né, no Lacerda e tudo mais, se sente assim culpada do presidente ter se matado. E aí fica a imagem do Vargas, cria assim quase que um culto, né? Martirizado. É martirizado. E aí todos os outros políticos que vêm depois dele, né? Mesmo que o cara nem se autodeclare varguista, mas tem elementos de Vargas ali, que ele fica assim como um exemplo de político brasileiro para depois da era dele, tá? Inclusive a carta dele é muito conhecida. É verdade, tá lá no museu do Palácio do Catete, lá no centro do Rio de Janeiro,
né? Tá lá, tá o revólver 32, que ele deu o tiro que era o revólver dele, que ele deu o tiro no peito, né? Tá tudo lá. Mas não confundo, ele não deu o tiro no peito, não se matou. Aqui eu comentei, abri esse parênteses, né? Não foi depois do período da Era Vargas. Foi no período da República Democrática, no período republicano, que se tem uma outra Constituição, com vários presidentes, ele vai ser um desses presidentes, que ele vai voltar à presidência através de eleições. Tá? Foi nesse período aí, então, que ele, no finalzinho do mandato, quando ele estava para ser impeachmentado, no final, ele se mata, tá? Que mais, gente, que eu posso falar aí dessa questão do Estado Novo? Outros elementos, tá? Um governo, né, simpático às políticas e às potências do eixo. O que é o eixo? Lembrando lá dos grupos da Segunda Guerra Mundial. A gente tem o grupo dos aliados, né? Daí vai ter Inglaterra, né, Rússia, União Soviética, né? A gente tem também França, né? E vários outros países que vão entrando no decorrer da guerra, né? Estados Unidos, logo depois Brasil também, né? Vai entrar, alguns outros países americanos aqui vão enviar também tropas, né? Mas o Brasil vai ser um dos que mais vai enviar, depois dos Estados Unidos, né? Ele vai enviar aí nesse período do Estado Novo cerca de 25 mil, né, soldados da FEB. É uma boa participação aí, vai ter uma participação bem importante, depois eu vou falar, principalmente na Itália. Né? Exatamente. Monte Castelo, super importante a participação do Brasil nessa guerra. Muito, é verdade. Às vezes a gente aqui no Brasil, infelizmente, não conhecemos essa história brasileira, né? E lá, eu tive um amigo que há pouco não, já faz uns 2 anos, ele é descendente de italiano, ele sonhava em conhecer a Itália, né? E ele foi para lá e algumas cidades que ele passou, ele dizia que ele era brasileiro, nossa, quase estendiam um tapete vermelho para ele, né? Porque as tropas, eles tinha monumentos na cidade em honra aos soldados brasileiros que lutaram e libertaram as cidades italianas, né? Que, diferente do nazismo na Alemanha, que também teve resistência de alemães ao nazismo, teve também, né? Tem muitos alemães, tem filmes, né? A Lista de Schindler, né? Que mostram isso, né? Que são históricos, né? Alemães que não apoiavam o nazismo, mas na Itália tinha mais gente ainda que não apoiava o fascismo, né? E cidades inteiras com tropas antifascistas que lutavam, né, e tudo mais. E depois começou a ficar isso mais forte ainda, quando a Itália não conseguiu dar conta, a Itália fascista não conseguiu dar conta dos combates na Itália, e os alemães, mesmo aliados dos italianos, invadem a Itália e tomam o poder da Itália para então desenvolver as guerras por lá. E os brasileiros vão então lutar contra principalmente os alemães nazistas, não é contra os italianos fascistas, né? A FEB é enviada durante esse Estado Novo para lutar contra principalmente os nazistas, as tropas nazistas que estavam na Itália. Por isso que também os brasileiros eram reverenciados lá na Itália, né? Porque estavam libertando também do cerco nazista. Às vezes algumas cidades que resistiam ao nazismo, os nazistas cercavam elas, não entrava mantimento nenhum ali. As pessoas estavam quase morrendo de fome, meses ali, né? E resistindo também com algumas guerrilhas. E chegavam os brasileiros lá, também com a sua comida escassa, né? De ração militar. E conta a história, né? Que eles distribuíam as suas rações militares. Isso ficou marcado na memória dos europeus, principalmente lá dos italianos. Por isso que então, esse meu amigo foi lá, disse que quando dizia que era brasileiro, chegaram a pagar café para ele, pagar comida, né, e vinham, abraçavam ele e tudo mais, porque então
Tinha lá na educação infantil, as crianças lá na Itália, dessas cidades, aprendem a cantar o hino da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, hino brasileiro, né? Erguem a bandeira do Brasil. É bem interessante essa história lá. Chega a dar assim, uma emoção de ver, né, o quanto eles... Eu queria perguntar uma coisa pro senhor, não sei se é verdade. Claro, vontade. Acho que era numa área militar que eu curto as páginas, e eu li um trecho que tinham 13 brasileiros, 4, que estavam, como é que se diz, encurralados por uma tropa italiana ou nazista, e eles iam morrer, né? E acabaram a missão e os 4 resolveram pegar umas pedras, tudo, e foram pra cima da tropa, e a tropa contra, né? Mataram os 4, os 3, mas eles tiveram a homenagem de enterrar. E numa guerra, isso, o cara que é enterrado enterraram os 13, escreveram na cruz, assim, botaram a correntinha militar, né? Os fuzil, tudo, e colocaram: aqui existem 3 heróis brasileiros da FEB. Olha só. Eu não sei se é verdade, né? Por isso que eu tô perguntando. Eu vi um vídeo também, mas eu nunca estudei mais a fundo essa história específica, tá? Mas eu vi essa história já em algum vídeo. Tem um monumento lá era 2 mineiros e um paulista. Olha aí. Que show. Muito legal. É cheio dessas histórias aí da Segunda Guerra Mundial. Os brasileiros foram lá e chegaram numa guerra, né, que já estava ocorrendo há um tempo, né? As tropas que estavam envolvidas na guerra já conheciam o ambiente da guerra, né? Chegaram lá os brasileiros, pegaram o bonde andando e mesmo assim conseguiram desenvolver várias vitórias, né? E abriram também, já que estamos falando aqui de FEB, né? Tá dentro do contexto do nosso estudo, né? E o outro fator importante da FEB também, para os aliados, né? Não só para a Itália, é que a entrada dos aliados na Europa, principalmente das forças norte-americanas, dos Estados Unidos, foi através da Itália. Porque eles tiveram que conquistar primeiro o norte da África, que estava todo tomado, principalmente dos nazistas, mas também dos fascistas. Vamos pensar lá no mapa da África e da Europa, lá que está próximo ali no ambiente do Mar Mediterrâneo, né? Mar Mediterrâneo no meio, ao sul a gente tem o norte da África, ao norte temos a Europa. E banhado por esse Mar Mediterrâneo a gente tem a botinha da Itália. Lá no sul da botinha da Itália, tem uma parte da Itália chamada Sicília. Foi por ali que os aliados, então, os norte-americanos, nós também somos americanos, tá? Os estadunidenses, obrigado, que então eles conseguiram entrar, depois que conquistaram o norte da África, começaram a vir com as suas embarcações e tudo mais e desembarcar no sul da Itália. Foi para lá, depois que nessas campanhas de conquista da Itália, que não foram fáceis, que as tropas brasileiras foram como reforço. E muitas vezes não só como reforço da tropa norte-americana, mas também como autônomas, né? Como tropas autônomas também. E venceram várias batalhas, libertaram várias cidades, libertaram várias estradas para que os estadunidenses passassem e depois libertassem também a França, Paris, né? E depois fossem bater lá na Alemanha, que de um lado vinha os estadunidenses e depois os soviéticos. Então percebam a importância dessa participação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra. Liberou várias estradas para os norte-americanos passarem. E depois que eles passaram, os brasileiros seguiram lá na Itália, né? Seguiram lá na Itália libertando o resto das cidades. Super importante essa participação da FEB. Então, ó, gente, falando de Estado Novo, a gente conversou bastante, tomar mais um gole aqui de água, que a garganta pede. O governo do Vargas, então, era nitidamente simpático ao eixo, que era esse grupo, então, do Japão, né, da Alemanha nazista e da Itália fascista. Ele era simpático, né, principalmente da Itália e da Alemanha. Isso antes do Brasil, enquanto o Brasil estava neutro,
tá? Antes de declarar guerra, de entrar na Segunda Guerra Mundial. Já estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial aí há uns anos, tá? E o Brasil, ele meio que dialogava, tá? Com o eixo e também com os Estados Unidos, economicamente. Ele queria manter laços econômicos com os Estados Unidos, mas ideologicamente o nosso governo estava muito mais associado ao eixo, tá? E quando os americanos entram na Segunda Guerra Mundial, já tem aí, declaram guerra, depois aquele ataque, né, dos japoneses a Pearl Harbor, aquilo ali é crucial para que então os Estados Unidos declarem guerra ao eixo, tá? E é a primeira nação americana, os Estados Unidos, a entrar na Segunda Guerra Mundial. Depois que os Estados Unidos entram, começa uma onda aqui no Brasil para que o Brasil entre também, popular. E entre do lado dos aliados. Mesmo que o Vargas e todo o nosso sistema estatal, nosso sistema de governo, seja muito mais do lado do eixo, a população meio que não percebia isso tudo, essa vinculação com o eixo, sabe? E defendia muito mais o lado dos liberais, né? Lutar contra esse nazismo e esse fascismo, tá? E então começou a ter umas ondas populares aí. Daí vai ter também o afundamento de alguns navios brasileiros, né? Alguns galeões. E nisso vai se ter uma investigação na época e vai se constatar que foram alguns submarinos nazistas. Tá, mas por que submarinos nazistas então afundaram, já que o Vargas tinha algumas semelhanças diplomáticas, aí, alguns acordos lá com os nazistas e os fascistas, né, e tudo mais? Por que então eles iam afundar os nossos galeões e navios? Porque o Vargas insistiu em manter acordos econômicos com os Estados Unidos, tá? E aí começou uma rixa aí, e aí acredita-se, né, o que tudo tem a indicar, né, que o afundamento foi de fato dos nazistas. E aí a gente tem uma onda popular muito grande, a população brasileira vai às ruas pedindo para o Brasil entrar na guerra e entrar do lado dos aliados. E aí o Vargas, né, como populista também, que se caracterizava, né, essa questão de ter políticas bem populares e manter esse carisma popular, né, por mais que ele fosse autoritário e ditador, ele fazia medidas, tomava medidas para ele manter a imagem dele de sempre bonzinho, né, e bem carismático. Ele ele declara guerra ao eixo, né, meio que controverso, mas é o que acontece, tá? Então a gente é mais um elemento aí do Estado Novo, tá? Vamos colocar aí, ó, mais um elemento do Estado Novo. Brasil declara guerra ao eixo. Tá bem? E aí a gente tem a participação da FEB. Opa, deixa eu botar aqui um outro. Isso aqui. Né? Participação da FEB. FEB, Força Expedicionária Brasileira. FEB. FEB. Tinha alguns jornais até que duvidavam, né? Já que o Brasil há tantos anos vinha mantendo essa situação em cima do muro, né? Não se partidarizava nem dos aliados e nem do eixo, a imprensa brasileira duvidava muito que o Brasil de fato fosse declarar guerra, tanto ao eixo quanto aos aliados. Havia uma dúvida muito grande ao Brasil e tinha uma expressão, né, da imprensa que afirmava que o Brasil só entraria na Segunda Guerra Mundial quando uma cobra fumasse. Né? E aí, nessa declaração de guerra ao eixo, né, aí os líderes do exército, né, começaram a brincar com essa questão, né, a cobra vai fumar. E aí o emblema
da FEB, né, o símbolo da FEB, é uma cobra fumando um cachimbo, né? O Brasil participando da Segunda Guerra Mundial, do lado dos aliados, né, daquela guerra ao leixo. Então, luta até o final da Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, vence, né, fica do lado vencedor, vence a guerra. Os sobreviventes da FEB voltam ao Brasil, né, como heróis, né, e tudo mais, teve todas as honrarias militares a eles, né, tudo mais. Muito legal essa história. Só que daí, essa política do Estado Novo, a população começa a se ligar, né? Dentro desse contexto de Segunda Guerra Mundial, a população se aprofundou um pouco mais, não só a população, mas também toda essa galera que foi para a guerra e lutou lá, né? Eles se ligaram que, na verdade, eles estavam lutando contra um sistema político, um sistema de ideologias, que na verdade estava ocorrendo algo semelhante aqui no Brasil, né? Quando eles voltam para cá, o Estado Novo e essa política autoritária se enfraquece através do próprio exército, né? Do próprio exército e da população brasileira que apoiou a entrada do Brasil no lado dos aliados, tá? E aí tem também, então, movimentos de derrubada do Estado Novo, em 45. Em contrapartida, tem um outro movimento popular que, apesar de ter se ligado que o governo do Estado Novo era muito parecido com os fascistas e nazistas, né? E a população brasileira não queria isso, né? Mas, pela popularidade, né, do Vargas, o carisma do Vargas popular, a população, um setor da população bem grande, continuou querendo o Vargas no poder. Só que apoiava o Vargas no poder sem que ele mantivesse o Estado Novo. Queria que o Vargas fizesse uma nova Constituição democrática, mas que ele fosse eleito presidente. E isso teve um movimento, que é o queremismo, no final do Estado Novo. Queremismo, que vem então, tinha um lema, né, que é queremos Getúlio. Queremos Getúlio. É um pessoal que não está mais apoiando essa questão da ditadura e tudo mais, mas apoiava a figura do Getúlio. De tão importante que ficou a figura do Getúlio, tão popular, queriam ele ainda, né, que é o queremismo, tá? Então aqui, ó, depois disso, tá? Só colocar aqui, ó, enfraquecimento no nosso esqueminha. Enfraquecimento do Estado Novo, tá? E todo mundo vendo já, a população percebendo que esse Estado Novo não se mantinha mais, não ia se manter, né? Aí começou esse movimento do queremismo, depois. Queremismo, né? Sobre o lema, queremos Getúlio. Mas fato é que em 45, né, o governo a era Vargas, esse Estado Novo, a ditadura varguista, é derrubada, né? Que é um plano arquitetado. Quem derruba a ditadura varguista são as forças conservadoras do país, né? Os conservadores, um grande que então propagador das ideias conservadoras era esse Lacerda, que falava contra a ditadura do Vargas, né? Ele então, um dos líderes, né, mas vários outros junto, né, encabeçam essa derrubada do Estado Novo, né? Aqui fala até no material do Vigor aqui, ó, golpe, através de um golpe, tá? É um golpe de Estado que derruba o Estado Novo. Vargas sobe ao poder através de um golpe, mas também é saído, né, através de um golpe. Golpe de outubro de 1945. Derrubada de Vargas, né? Plano arquitetado pelas forças conservadoras do país, né? Afastando qualquer possibilidade de concretização dos anseios populares também, né? Tinha a questão desses anseios populares que queriam manter o Vargas no poder, que era o queremismo. Mas os conservadores pegaram e tiraram ele de lá, que não queriam mais questão da ditadura, né? O conservadorismo já estava aí
conservadorismo brasileiro, né? Lembra que lá em períodos imperiais, né, do primeiro reinado, conservadores e liberais eram oposição, né? Primeiro reinado. No segundo reinado já estavam mais, através do Dom Pedro II, conseguiu aproximar essas duas oposições. E agora aqui, os conservadores já estavam com bastante ideias liberais, tá? Que em outros tempos eram totalmente avessos. Aqui eles já estão querendo derrubar o Vargas justamente por ideais liberais. E derrubaram, tá? Colocam no poder, então, o Eurico Gaspar Dutra. E veio uma nova Constituição aí, que a gente vai ver na próxima aula, tá? A Constituição de 1946, inspirada, novamente, lá, que nem a de 1891, inspirada essa também na Constituição dos Estados Unidos, tá? Como é que é o nome mesmo do presidente que assumiu o poder? Eurico Gaspar Dutra. Mas a gente vai ver essa história agora desse novo período que se abre para o Brasil, que é chamado de período democrático. Também é chamado de período populista, tem esses dois nomes, porque os presidentes vão seguir esse modelo que o Vargas vai abrir de populismo, né? Também é com um discurso muitas vezes demagógico também, que vão abrir esse período aí, que vai de 45 a 64, até o golpe militar de 64. Tá bom? Vamos dar uma paradinha, vamos ver agora algumas imagens, alguns slides para a gente assentar aí esses conhecimentos que a gente viu na aula de hoje, tá bom? E aí, pessoal, então agora vamos ver alguns slides aqui para fechar nossa aula sobre Era Vargas, né? História do Brasil, Era Vargas. Sintetizar esse nosso conteúdo que a gente viu hoje da Era Vargas, né? Com algumas imagens, uma memória visual é importante às vezes para a gente assentar os conteúdos, né? Vincular com algumas imagens e relembrar o que a gente estudou, tá bem? Olha, essa fotografia aqui, ó, é da Revolução de 30, que levou o Vargas ao poder, tá? Aqui o Vargas no meio. E olha, todo o apoio popular também. Olha a imprensa aqui junto, né? Olha ali, ó, eis a paz entre nós, né? 31/10/1930, a data, né? Ali não tem o 1 na frente, tá só 930, mas é 1930. Então, aí é bem emblemática também essa subida do Vargas ao poder através de um golpe. Ele também, ó, olha só, vestimentas, mesmo sendo um civil, vestimentas bem militares, né? Inspiração também lá nos nazifascismo lá da Europa, né? Não que militar seja sinônimo disso, né? Mas um civil com essas vestimentas, né? Sem ser militar e na presidência ficar utilizando esse tipo de vestimenta era uma característica da época desse tipo de governo, tá? E aqui o Vargas está aí, né? Dentro desse molde. Aqui uma imagem da Revolução Constitucionalista. Depois que o Vargas chega ao poder, em 30, né, ele governa a partir de decretos, temos aí uma ditadura varguista, né? A gente tem a Revolução Constitucionalista, esse aqui é um emblema de homenagem aos 4 estudantes que morreram, né? Que eu disse que foi o estopim da Revolução Constitucionalista, que o Estado de São Paulo declara guerra ao Brasil, quando esses 4 estudantes, em frente ao jornal Pro Vargas, estavam protestando com um grupo maior, né? Só que eles são mortos pelas forças varguistas do Estado. E aí a gente tem, ó, MMDC, a sigla, que é Miragaia, o nome de um estudante, Martins, Drauzio e Camargo, MMDC. Era uma sigla, então, que identificava também aí os revolucionários paulistas, tá bem? Aqui, ó. Onde é que tá? Aqui é latim, eu ainda não sei latim, tá? Aqui, ó. Maio de 32 até julho de 32. Os 3 meses oficiais aí da Revolução Constitucionalista de São Paulo. Eles lutaram lá, né? A gente tem aqui mais algumas imagens, né? Aqui de chamada para a Revolução, tá? Ó. Revolução Constitucionalista, né? Aqui era um cartaz com um cara aqui, ó, tipo um bandeirante, né? Segurando na mão, dominando um Varguinhas, aqui, ó, um Varguinhas. E o cartaz, no fundo, abaixo a ditadura, como se escrevia em português ditadura na época, né? Chamando o pessoal para o alistamento,
do exército constitucionalista, tá? Para lutar então contra as tropas federais. Aqui uma fotografia desse exército constitucionalista. Aqui eles estão com a bandeira do estado de São Paulo, que nem na foto anterior. Mas também, como eu falei anteriormente, acontecia deles utilizarem também a bandeira do Brasil, junto com a bandeira de São Paulo, né? Aí, ó, eles tinham metralhadora, eles tinham um armamento pesado, né? Para poder resistir à força federal que veio com tudo para cima deles, né? Então eles conseguiram aí um armamento pesado nessa época, tá? Perderam eles, né, militarmente, mas ganharam, né? Ganharam a Constituição. E aí abre o período constitucional brasileiro, democrático, né? Porém, disputando o poder nas eleições, vários partidos extremistas. Um deles era a AIB, né? Aliança Integralista Brasileira, AIB. Olha aqui, ó, os caras fazendo cumprimento, né? Ele lembra até o nazismo, né? São os integralistas aqui. Olha aqui, ó, o símbolo que eu falei para vocês no braço ali, ó, da integral, era uma faixinha que eles utilizavam no braço. Esse cara que está no meio aqui, ó, com um bigodinho, é o Plínio Salgado, o líder dos integralistas. Plínio Salgado, tá? Aqui é mais um cartaz dessa época, deles aí do Partido Integralista, chamando para se filiar ao partido, né? Chamando a população brasileira para se filiar. Olha só, vê se não lembra até mesmo alguma coisa nazista ou coisa do tipo, né? Olha lá no fundo a bandeira do integralismo, né? O Brasil precisa de você. Fora do integralismo não há nacionalismo, né? Uma posição bem aí extrema, né? Chamando ali, né? Apontando, lembrando até o tio Sam, né? Lá dos Estados Unidos, né? Que chamava também para o alistamento. Aí um grupo de mulheres integralistas, observe aqui, ó, no braço o símbolo da integral, né? Mulheres e crianças, né? Vinculados a esse partido, né? Lá no fundo, ó, a bandeira. Aqui um cartaz da Intentona Comunista, da época do jornal, né? Um jornal da época, né? Carlos Prestes, ó, só não botou Luiz, é Luiz Carlos Prestes, né? Então aí os militares que aderiram a essa tentativa, né, de implementação do comunismo a partir das armas, né, no Brasil em 1935, tá? Aqui é uma fotografia deles, né? E aqui dos dois líderes da Intentona Comunista. Aqui a gente tem o Luiz Carlos Prestes, ex-capitão do Exército, e a Olga Benário, que eu já comentei sobre a história dela, né? Vinda da Alemanha para a União Soviética, da União Soviética para o Brasil, tá? Depois, o Prestes, depois da Intentona Comunista, ela é exilada, né? Provavelmente foi morta, e o Prestes é também exilado do Brasil. Ele é amparado na União Soviética, ele vive um bom tempo, o Luiz Carlos Prestes, na União Soviética. Ele vai falecer só em 1990, ele viveu bastante, né? Foi até a idade avançada, assim. E sempre líder comunista, assim, né? Foi secretário-geral do Partido Comunista e tudo mais. E aqui, gente, depois da Intentona Comunista, a gente tem, então, o chamado Plano Cohen, né? Que o Vargas fomenta aí, né? Tipo uma fake news da época, né? Que então ele coloca para poder implementar uma ditadura e derrubar esse período constitucional do governo dele. A gente tem o Estado Novo. E olha só, o populismo dele no Estado Novo fica mais forte ainda, né? E essa imagem dele de carisma e tudo mais, né? De culto também à imagem do presidente, é intensificado. Aqui é um exemplo disso nessa fotografia. Olha aqui o Vargas sendo elevado, né, por multidões, classes de trabalhadores e tudo mais, né, que então tinha o Vargas aí como uma imagem de culto mesmo, né? As bandeiras do Brasil. E aí, durante esse período do Estado Novo, né, a gente tem a participação
da FEB, na luta contra os nazifascismos, né, do Eixo. O Exército Brasileiro envia a Força Expedicionária Brasileira para lá. Aqui é uma fotografia, então, dos combatentes, né, que foram enviados para a Europa, para a Itália especificamente, para lutar nessa guerra, né. Alguma parte aqui das tropas, né, foram 25 mil, foi uma galera, né. Então, aqui não é todo mundo, é uma parte, tá. Mas é uma foto bem famosa, essa que está aparecendo para vocês. Essa luta lá, então, que vai enfraquecer o Estado Novo, por conta, né, deles estarem lutando contra um sistema que, na verdade, estava ocorrendo aqui no Brasil. E esse é o símbolo da cobra vai fumar, o símbolo da FEB, né? Então eles fizeram essa piada, né, com essa questão que o Brasil só entraria na guerra no dia em que uma cobra fumasse. Então eles afirmaram, a cobra vai fumar, né? Ou a cobra fumou. E fizeram esse símbolo com a cobra fumando, tá bem? Estiveram do lado vencedor dos aliados, voltaram para o Brasil vencedores, né? Aqui a gente tem algumas questões. E aí, então, enfraquece o Estado Novo, né? A gente tem um golpe de derrubada do Estado Novo, só para fazer, então, um fechamento, né, geral, né, da aula. Golpe do Estado Novo e a abertura, novamente, de um período democrático, né, com o Eurico Gaspar Dutra como primeiro presidente. Tá bem, gente? Na próxima aula a gente vai falar sobre esse período democrático, só que antes de entrar nele, vamos fazer algumas questões sobre a Era Vargas, para a gente fazer um fechamento com algumas questões envolvendo a Era Vargas, alguns conhecimentos, para nos levar até o período democrático da República Brasileira, que vai então de 45 até 64, que daí 64 abre o período militar, tá bem? Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção e bons estudos.